Tempo oportuno. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora aqui o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Prezados ouvintes, nós sabemos que todas as pessoas querem passar uma eternidade feliz. E para isso há um lugar próprio que nós chamamos céu e que foi usado por Jesus na expressão: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Casa do Pai é um ambiente familiar de muita confraternização, de muita amizade, onde todos se amam. E Jesus descreveu então o céu como este lugar, este paraíso. Entretanto, nós observamos que há pessoas que retardam, procrastinam o dia quando vão se aproximar de Deus para cuidar da sua alma. E até alguns chegam a pensar quantos minutos antes da morte uma pessoa poderia encontrar a salvação. Nós respondemos que bastam 5 minutos antes da morte para uma pessoa tomar esta decisão importantíssima, que considero a decisão mais importante da vida de qualquer ser humano. 5 minutos antes da morte é tempo suficiente para uma pessoa ser salva. Como exemplo da minha afirmação, nós temos o caso relatado em Lucas 23, 42, 43, quando o ladrão que estava ao lado direito de Jesus pediu para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Menos de 5 minutos. Ora, então diz alguém: vou reservar 5 minutos antes da morte para cuidar desse assunto. Só que nós não sabemos quando ocorrerão 5 minutos antes da nossa morte. Próprio Davi escreveu ao seu amigo Jonatas: entre mim e a morte existe apenas um passo. De modo que não sabemos também se estaremos conscientes para tomarmos essa decisão de clamarmos a Jesus e suplicar dele a salvação. Por que ocorre isso? Essa protelação? Porque as pessoas querem gozar a vida aqui na terra, mas querem se livrar também das consequências eternas do pecado, como diz a Bíblia em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A palavra morte, como temos repetido várias ocasiões, ela não tem o sentido de aniquilamento, como algumas pessoas admitem. A palavra morte, a primeira que ocorreu, foi a morte espiritual quando Adão pecou e ficou separado de Deus. Ele continuou vivo por mais 800 anos. Mas ele ficou esse tempo separado de Deus até que veio a morte física aos 930 anos. Então a primeira morte ocorreu, a morte espiritual, que é a separação de Deus, e por fim ocorreu a morte física. Mas a Bíblia fala ainda de uma outra morte, que nós aqui dizemos que é a morte
eterna ou separação eterna de Deus, como disse Jesus em Mateus 25, 41, que dirá no dia de juízo final para algumas pessoas que recusaram a sua mensagem de salvação: apartai-vos de mim, separai-vos de mim para o fogo eterno. Prezado ouvinte, você é uma pessoa que quer ser salva, mas está dizendo para você mesmo ou para outras pessoas: por enquanto não. Eu quero ser salvo sim das consequências eternas do pecado, mas eu quero ter oportunidade de, enquanto viver fisicamente, desfrutar de muito prazer. Então são pessoas que estão divididas, querem o pecado agora, enquanto são jovens, cheios de saúde, e na velhice, depois de terem desfrutado de tudo que o mundo oferece, então pretendem se arrepender para serem salvos. Será que você está pensando assim? Quero lhe advertir, isso não é tão fácil. Sabe por quê? Veja só a experiência de uma vida que é comum a todos nós. Depois da escola do primeiro grau, vem o ensino médio e, por fim, a faculdade. O pobre ser humano descobre que tem muito mais trabalho pela frente. Quando pensou que ia ter mais folga para desfrutar de suas conquistas, ele se acha mais preso ainda. Há tanta concorrência para achar um bom emprego, é necessário fazer cursos de atualização. Parece que os anos voam. Logo depois começa a pensar no casamento. E depois do casamento vem os filhos. E aí parece mais e mais difícil achar tempo para o Evangelho. Quanta coisa que realmente exige o nosso tempo, mormente nos dias atuais, que pessoas pensam num dia de 25 horas. 24 horas não dá mais. No entanto, quando é que uma pessoa vai achar tempo para resolver o mais importante problema da sua vida? É onde passarei a eternidade? Onde eu passarei a eternidade? Nós iniciamos esta palavra com o texto de 2 Coríntios 6, versículo 2. E aí nós tomamos conhecimento quanto é curto o nosso tempo. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o tempo da salvação. Deus usa várias palavras para descrever este tempo oportuno, querendo que você, meu prezado ouvinte, se desperte para perceber a urgência na salvação da sua alma. E o início deste versículo diz: ouvi-te em tempo aceitável, eu socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o dia da salvação. Observe como o prazo diminui progressivamente. Primeiro temos um tempo aceitável, depois temos o dia da salvação e, finalmente, o dia da salvação é agora. E a Bíblia registra pessoas que, logo que tomaram conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ouviram falar do seu Evangelho, procuraram acertar a sua situação com Deus. Nós temos no capítulo 3 de João a figura de Nicodemos, senador.
Ele procurou Jesus de noite e de noite ele foi salvo. Quando Jesus lhe expôs: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele entendeu a urgência e tomou a decisão e se tornou discípulo de Jesus. Foi ele, ao lado de José de Arimateia, que pediram o corpo de Jesus para Pilatos e foram sepultá-lo. Então, o dia seguinte poderia ser tarde demais. Nós temos o exemplo do carcereiro de Filipos. Estava com a espada nas mãos para suicidar-se, quando ouviu de Paulo: não te faças nenhum mal. Todos estamos aqui, nenhum preso fugiu. Ele veio correndo e se prostrou diante de Paulo, perguntando: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Como que dizendo: eu quero salvação. E foi salvo, ele e a sua família. Nós temos outro exemplo de Zaqueu, que foi salvo de dia. Era tão urgente que não podia esperar um momento conveniente depois do serviço, na tranquilidade da sua casa, lá mesmo na rua, no meio daquela multidão agitada. Ele foi salvo. E como nós já apontamos, o ladrão na cruz foi salvo de dia no meio de uma multidão. Ele bem sabia que não poderia adiar para o dia seguinte. E você, prezado ouvinte, você ouve o conselho da palavra de Deus no livro de Isaías 55, versículo 6, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 9, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Se hoje ouvirdes a sua voz, a voz de Jesus, não endureça o seu coração. Você se preocupa por um futuro feliz, e realmente é um futuro feliz, uma eternidade nas mansões celestiais, deixando o outro lado, onde o rico da narrativa de Jesus de Lucas 16 morreu, foi sepultado e no inferno estava em tormentos, pedindo clemência, mas foi-lhe negado. Por quê? Porque hoje é o tempo oportuno. Quanto tempo você está assim? Para hoje, para amanhã, daqui um mês, daqui um ano, e os tempos vão se passando, e você pode perder essa oportunidade tão grande de obter a sua salvação por toda a eternidade. Amém.